um vídeo que está circulando na internet desde ontem e que está comovendo todo o Brasil, pelo menos as pessoas que têm coração. Esse vídeo mostra um bolsonarista, ruralista, que ganhou dinheiro do governo federal, em que ele está fazendo campanha para o Bolsonaro e oferecendo marmita para as pessoas pobres. E aí, ele fala com uma senhora, dá para perceber que ele está num lugar bem pobre, bem humilde, e ele pergunta se a senhora vai votar no Bolsonaro ou no Lula. Quando ela fala que vai votar no Lula, ele fala, ó, então não tem mais marmita para você não, vai pedir pro Lula. Essa é uma situação que já tinha acontecido nas manifestações pró-Bolsonaro, quando eles roubaram o dia da independência dos brasileiros e fizeram aquilo virar um mega comício. No Globo News, eu já vou mostrar um trecho, um dos jornalistas ali da Globo, ele reporta uma situação que aconteceu e que ele viu, de que também tinha umas pessoas passando fome ali, elas estavam por acaso de vermelho, e aí falaram, vocês estão de vermelho aí, vocês são do Lula, vocês têm mais é que passar fome mesmo. Esse é o ódio que o Bolsonaro prega e seus seguidores estão fazendo de tudo. Tem um vídeo do Plantão Brasil que está sendo censurado pelo YouTube faz 2 dias, eu não consigo publicar, que é o vídeo sobre o bolsonarista que matou um petista. Pois bem, quando baixar a censura do YouTube, eu publico aqui o vídeo, mas naquele vídeo eu mostrava vários exemplos de como o Bolsonaro ele incita a violência. Isso está acontecendo. Eu vou te mostrar aqui o trecho do vídeo, que o Brasil inteiro tá chocado, inclusive até o Luciano Huck, que é antipetista e tudo mais, ele apareceu para falar que quer ajudar a senhora do vídeo. Ó. Tá todo mundo fazendo agora uma campanha para ajudar a senhora. Eu vou mostrar aqui o vídeo, olha só. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? Eu sou Lula? Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza então, gente. Aqui. Primeiramente, isso que ele faz é crime eleitoral. Você não pode fazer uma doação e condicionar essa doação ao voto em algum candidato. Mas para um ruralista, talvez a multa que ele vá tomar aí por esse crime para ele compense. Os bolsonaristas estão cometendo diversos crimes eleitorais e quando a pena é apenas multa, para eles compensam, porque eles estão roubando muito dinheiro público, né? Não sei se esse senhor está roubando aí, mas parte de dinheiro público, sabemos que ele está, se não roubando, se apropriando de dinheiro público que não deveria ser para ele. Por quê? Porque esse senhor foi identificado, o nome dele é Cássio Joel Senali, tá aqui ele, ó. Aqui, ó, champanhe, ele deve ser a esposa dele aí, ó. É esse aqui, o fascista que só dá marmita para quem votar no Bolsonaro. Ele, apesar de ter dinheiro, ele ganhou R$ 5.250 de auxílio emergencial, tá aqui, ó. Então, se é roubo de dinheiro público, eu não sei, mas comenta aí. O cara que pega dinheiro público que ele claramente não precisa e se ele tem uma renda acima não poderia ter pego, é ilegal pegar auxílio emergencial sem precisar, é roubo de dinheiro público ou não é? Comenta aí você. Tem uma coisa sobre leis. Quando a pena para uma lei é multa, quer dizer o seguinte, que essa lei só serve para os pobres, porque pobre não tem dinheiro para pagar a multa. Os ricos cometem o crime quantas vezes quiserem. Por isso você vê tantos bolsonaristas cometendo esses crimes eleitorais. Aí, todo mundo entrou em comoção com o vídeo, porque ele tá lá humilhando a mulher tá precisando de marmita. Provavelmente no governo Lula a mulher tinha alguma comida, porque foi o governo do PT que tirou o Brasil do mapa da fome. Só que a situação da mulher não é uma situação única, não. Eu vou te mostrar um vídeo aqui do Globo News, que até chegou a viralizar um pouco nessa semana, em que o jornalista conta o que aconteceu na manifestação do Bolsonaro. Ó. Chegando nos participantes e depois voltando, chorando, e sentou na calçada e ficou chorando. E ela foi perguntar para ele, o que foi? O que aconteceu? Não, eu fui pedir alguma coisa para comer e eles falaram, tá com fome? Procura o Lula. E aí ela foi discutir com as pessoas que fizeram isso, e elas disseram, se ele é Lula, se ele tá de vermelho, então ele merece passar fome, principalmente com... Tá aí, ó. Isso foi contado no Globo News. E aí o pessoal lá, os bolsonaristas, falaram, se ele tá de vermelho, ele é Lula. Se ele é Lula, merece passar fome. E aí era uma criança. A criança tava de vermelho. Pô, uma criança não pode mais vestir vermelho. Tem que banir a cor vermelha para os bolsonaristas. É isso que eles estão querendo, que eles estão propondo aí. Não é o único. Vamos lembrar, o Brasil saiu do mapa da fome durante o governo Lula. Aqui tem um gráfico da fome no Brasil. Aí você vê aqui foi quando o Lula assumiu quantas pessoas passavam fome no Brasil. Foi caindo, caindo, e aqui o Brasil saiu do mapa da fome. Aqui.
Governo Dilma 2013. Aqui já era Michel Temer, a fome aumentou, mas ainda estava num patamar menor que de 2008, se você perceber. Entre o Bolsonaro, isso aqui é 2020, janeiro de 2020, isso é antes da pandemia, tá? O número de pessoas passando fome no Brasil já era maior do que quando o Lula assumiu. Quer dizer, o Bolsonaro, em 1 ano e pouco de governo, ele conseguiu, claro, a destruição começou no governo Temer, mas o Bolsonaro conseguiu fazer o Brasil estar num patamar muito pior, você vê que está bem acima, do que no começo do governo Lula. O Brasil regrediu 18 anos durante o governo Bolsonaro, tá? Em 1 aninho de governo Bolsonaro. E aqui, ó, chegou num patamar em que hoje temos 33 milhões de pessoas passando fome, e esse é um dado de alguns meses atrás, hoje talvez seja mais ainda. Quando o Lula assumiu, eram 15 milhões passando fome, para você ver como a situação piorou no Brasil. Aí o Bolsonaro culpa a pandemia, culpa o PT, começaram agora com uma narrativa de que não, as pessoas também passavam fome no governo Lula. É claro, o Lula pegou um Brasil em que as pessoas passavam fome e ele começou a erradicar essa pobreza e erradicar a fome, até que no final de 2013 o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome da ONU. Quer dizer que ninguém passa fome no Brasil? Não. Quer dizer que menos de 5% da população está em situação de insegurança alimentar. O que quer dizer o seguinte, que geralmente quando o país chega nesse patamar é porque o governo não consegue chegar ou encontrar as pessoas que estão passando fome. Por que, Thiago, o governo não consegue encontrar as pessoas que estão passando fome? Eu lembro de uma matéria que apareceu na Record, isso foi no comecinho do governo Temer, que mostrava uma família bem pobre no interior do Nordeste. Essa família nem sabia que existia a Bolsa Família. Eles não sabiam que existia a Bolsa Família. Esse era o nível. A pessoa é tão pobre, não tem TV, não tem telefone, não tem nada, que ela nem sabe, e o governo não consegue achar essas pessoas. Então, esse era o nível que chegou no final de 2013 no governo Dilma. O governo tinha que achar as pessoas que estavam passando fome, porque era um nível de pobreza tão extremo que as pessoas nem sabiam que existia o programa social ainda, por isso mesmo estavam passando fome. Mas 40 milhões de pessoas tinham ascendido da miséria para a classe média. Ah, mas classe média, qualquer pessoa ganhando R$1.000 era considerado classe média. Mas quer dizer o seguinte, quer dizer que essa pessoa não passava mais fome, que essa pessoa já não mais sobrevivia. Ela tinha uma vida, não era uma vida, nossa, de luxo, mas a pessoa já vivia em vez de sobreviver. E a partir dali pode começar a caminhar com as próprias pernas. Tem uma coisa que se fala que era o Lula deu peixe, a Dilma ensinou a pescar, o Michel Temer tirou o peixe e o Bolsonaro destruiu o rio, tocou fogo na floresta e acabou com tudo. É isso. Essa é a analogia correta a se fazer. E aqui eu vou te mostrar o tweet do Luciano Huck. Ele compartilhou o vídeo, ó, dá para ver aqui o vídeo, aí ele publicou o seguinte aqui, ó. Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Essa atitude ridícula é lamentável e desumana. Me ajudem a chegar nessa senhora. Luciano Huck, me ajude a chegar nessa senhora. Por favor, quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem para ela. Eu até comentei aqui, ó. Eu comentei o seguinte, olha, vamos fazer um quadro do Jamais ou Nunca. O Luciano Huck tem um quadro no programa dele chamado Agora ou Nunca. Deveria mudar para Jamais ou Nunca. A senhora vai ter que andar vendada por uma corda bamba, usando salto alto, e depois pedalar um monociclo por uma ponte de 50 metros com 3 centímetros de largura, e depois acertar uma flecha com 10 balões. Uma tentativa só, vendada. Aí ela ganha uma marmita fria, que é assim os quadros do Luciano Huck. Você ganha o prêmio? Ganha, mas antes você tem que fazer um negócio que é impossível, e 80% das pessoas não consegue fazer o desafio do Luciano Huck. Eu lembro que eu assistia, na época do Caldeirão do Huck, uma época que eu não tinha nem TV a cabo em casa, quando eu era adolescente, cada sábado eu ficava mais chocado do que no sábado anterior. Quando eu pensava que não dava pra piorar o nível do Luciano Huck de explorar a pobreza das pessoas, aí ele ia lá e chegava num nível pior de explorar. Olha, aí ele fazia o próprio Luciano Huck, ele sorria e fazia assim, quém, 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 quém. Ah, você não conseguiu ganhar, senhor, que pena, quém, quém, quém. Era assim. E a pessoa saia sem nada, ia lá, fazer um negócio impossível, não conseguia fazer por um detalhe e saia sem nada, nem prêmio de consolação tinha. Aí, quem encontrou o senhor, inclusive, foram os anônimos, eles encontraram ali o senhor bolsonarista. Aí o Lula também se pronunciou, tá aqui o que o Lula falou isso aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você, ó. A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Vamos lembrar que o Bolsonaro estava falando que ninguém passa fome no Brasil, faz o quê? Nem 10 dias. Bolsonaro falou que ninguém passa fome no Brasil, tá? E falou 2 vezes no mesmo dia, em locais diferentes.
Aí o Lula, negar ajuda para alguém que passa dificuldade ou por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. Aí ele diz, o Brasil vai voltar a ter dias melhores. E vai mesmo, Lula. Ó, aí acharam a senhora, para não falar, ah, não, quem é a senhora, quem é a senhora? Acharam, tá aqui, ó. Essa senhora, o nome dela é Ilza Ramos Rodrigues. Aí acharam ela lá no Instagram e fizeram já um pix para ela. E tem um monte de gente fazendo doação para a senhora. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu na vida dessa senhora foi esse fascista gravar o vídeo tentando humilhá-la. Porque ó, o que ela já ganhou de doação já tá com alguns milhares de reais na conta, felizmente. Espero que o Luciano Huck também faça alguma coisa dessa vez de verdade pela senhora e não mais um episódio do Jamais ou Nunca. Aí para você ver como tá a coisa no Brasil, numa escola do Distrito Federal, começaram a carimbar as crianças para que elas comam merenda. Ou seja, que a criança que quiser comer merenda tem que ser carimbada na mão. Aí alunos anunciam que são carimbados para não repetir merenda em escola. Aí até um jornalista do R7, ele falou, eu estudei nessa escola, é muito triste, porque quando eu estudava nessa escola, Renato Souza, o jornalista, essa era a única refeição que eu tinha no dia, a refeição mais forte que eu tinha no dia. E agora ver que as crianças estão sendo carimbadas para comer só uma vez porque não tem dinheiro para comer duas. E veja bem, não tem dinheiro porque o governo Bolsonaro e o governo do Distrito Federal do senhor Ibanez Rocha roubam o dinheiro. Vamos lembrar, o dinheiro está sendo roubado, não é que não tem. Tem sim. Tem dinheiro para as crianças comerem um banquete na escola, mas está sendo roubado. E aí, quem teve a ideia de carimbar as crianças para que elas não possam comer? Foi esse senhor aqui, ó. Você pode ver, bolsonarista, é um professor bolsonarista. O melhor é que esse cara tá com uma bandeira da monarquia no feriado da independência do Brasil. Ele não sabe, mas o Brasil ficou independente de Portugal. Aí vai lá o babaca bolsominion com a bandeira da monarquia portuguesa no desfile da independência. O quão burro o cara tem que ser. Esse cara é professor, pra você ver o nível de burrice do cara, que é professor, nem história ele sabe. O cara vê dia da independência, ele não sabe de quem a gente se tornou independente. É incrível, é um negócio assim inacreditável, ainda mais quando você considera que o cara é professor. E aí começaram a carimbar. E aí chegou num nível em que o governo Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro vetou o reajuste para a merenda das criancinhas, sabia disso? Tem uma verba do Ministério da Educação que vai diretamente para a merenda das crianças. E o Bolsonaro vetou, essa verba não é reajustada faz 5 anos. Só que só durante o governo Bolsonaro, a inflação de alimentos, estamos falando de merenda, a inflação de alimentos é superior a 150%, quer dizer, tudo mais que dobrou de preço durante o governo Bolsonaro. E o próprio Bolsonaro vetou. Quer dizer, tem dinheiro para pagar propina para bandido. Isso tem, ó, isso não falta. São 20 bilhões em 2023 que o Bolsonaro dedicou para o orçamento. Foram 18 bilhões agora em 2022 de propina para parlamentar bandido. Mas para merenda das criancinhas não tem. Aí o Bolsonaro veta. Esse tipo de coisa que tem que estar na campanha diariamente. Inclusive, quem quiser faz um corte desses vídeos aqui do Plantão Brasil e vai soltando no TikTok. O TikTok é bom que viraliza muito rápido. Vai soltando, que as pessoas têm que saber disso. Olha só aqui o país que o Bolsonaro disse que não tem mais fome. Ó, só tenho que comer quando encontro no lixo, Jornal Extra. Aí aqui, ó, isso não é Venezuela não, viu? Isso não é... Aliás, em Cuba não tem isso. Em Cuba isso não existe não, viu? Mas esse é o Brasil de Jair Bolsonaro. E para quem não sabe, o Brasil e Lula tiraram o Brasil do mapa da fome e Bolsonaro e Temer recolocaram. O Temer começou a recolocar e o Bolsonaro terminou o serviço. Para quem achar, mas tinha fome no governo Lula, que é o governo Lula. Brasil lidera a redução da pobreza extrema, segundo o Banco Mundial, entre 2001 e 2013. Exatamente, governo Lula. Aí você vê o que está acontecendo. Ó, mais governo Bolsonaro. Sem carne, famílias disputam pele e osso em ONG em Maceió. Quer dizer, a ONG está distribuindo pele e osso e as famílias lá disputando. Caramba, a gente precisa porque não tem grana. Aí os bolsonaristas fizeram, sabe o quê? Tem esse rapaz do vídeo aqui, ó, esse fascista do vídeo, pegaram um petista que se parece com ele, você vê que não é a mesma pessoa, e falaram, olha, é um petista, esse vídeo é armado, você vê que não é a mesma pessoa, a barba é diferente, até o formato dos olhos é diferente, esse bolsonarista tem o olho mais um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais caído, e o petista, você vê que o olho dele é mais arredondado, mas tá, aí começaram a falar que é a mesma pessoa, aí o rapaz petista teve que falar, gente, não sou eu, ó, se quiser pausa aí pra ler,
Aí eu falo, ó, depois de postar uma foto com o boné do Lula, os Minions associaram um ato covarde de um eleitor do Bozo, achacando uma brasileira com fome. Claro que não sou eu, infelizmente não a conheço, senão já teria ajudado. Aí o petista colocou aqui a foto dele com o Lula, aí você vê que não é a mesma pessoa. Mas esse é o desespero dos bolsonaristas, tentando de qualquer maneira encobrir o ato violento deles. Porque é extremamente violento você ver uma pessoa que está passando fome e você negar comida, falar, ó, não vou mais vir aqui te ajudar, porque você vota no Lula, pede pro Lula. Vou falar, no tempo do Lula tinha políticas para que essa mulher não passasse fome. Ok, algumas pessoas ainda passavam fome, mas estava sendo erradicada no governo Lula. As pessoas, é capaz daquela mulher no governo Lula, daqui uns anos mais de governo do PT, aquela mulher ia estar viajando de avião, se é que já não viajava, muita gente piorou tanto de vida que viajava de avião, hoje está passando fome, tinha uma vida normal, ela vivia, ela não sobrevivia, que é o que as pessoas, os brasileiros, estão fazendo agora no governo Bolsonaro. Eu peço aí a sua inscrição no canal e na descrição deixo minhas outras redes sociais. Falou!